Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Joelma, ouvintes, internautas, telespectadores. Mais uma terça-feira, uma satisfação enorme participar do seu programa com temas sempre relevantes na saúde do idoso, no envelhecimento. Vou fazer aqui uma pergunta aqui bem simples, né? O mal de Parkinson é aquele onde a gente se percebe tremores nas mãos do paciente? Exatamente, Marcos. Parkinson. O mal de Parkinson, ele é a doença que as pessoas mais observam, os tremores. Vale ressaltar que a principal causa de tremor não é doença de Parkinson. As pessoas se preocupam muito quando está se tremendo. Doutor, eu vou ter Parkinson, eu estou com Parkinson. E a maioria das vezes, a grande maioria, 90% dos tremores não são pela doença de Parkinson. É um sinal cardinal, a gente chama um sinal que faz parte da tétrade, dos 4 pilares da doença, o tremor, mas ele tem uma característica própria. Ele é em repouso, o paciente quando se movimenta para de tremer, geralmente unilateral. O paciente começa de um lado, ele pode até evoluir em estágios avançados, a doença vai progredindo e ele evoluir com um tremor bilateral. Mas o tremor é o que mais as pessoas percebem, mas os sinais e sintomas que mais marcam a doença de Parkinson são outros. É a lentificação dos movimentos, é a rigidez, o paciente fica lento, ele quando roda, ele roda em bloco, ele tem dificuldade de executar alguns movimentos, ele perde a coordenação motora, então ele fica rígido, fica lento e ele fica com risco de cair, ele fica com instabilidade postural. Então, os sintomas, os 4 são esses: lentificação, que é a bradicinesia, rigidez, o paciente fica rígido, e a instabilidade postural, ele fica caindo. O mais tardio é o tremor e é o que as pessoas mais veem e mais se preocupam. Então isso quer dizer que o tremor já significa que a doença ela está num estado bem avançado? Ela já está num estágio, eu diria, moderado, né, pelo menos. E o que é que leva uma pessoa a ter o mal de Parkinson? Marcos, a doença de Parkinson, ela é uma doença que a gente considera idiopática. A gente tem a síndrome parkinsoniana, que é caracterizada por esses sintomas, mas nem toda síndrome parkinsoniana é doença de Parkinson. Vamos assim dizer, os sintomas do Parkinson eles podem ser causados por outras coisas. Eles podem ser causados por medicamento, eles podem ser causados por AVC, eles podem ser causados por diversas outras patologias. Quando não tem nenhuma justificativa para a doença de Parkinson, a gente chama de Parkinson idiopático, que é a famosa doença de Parkinson. Então, são fatores hereditários, a própria idade é fator de risco. O Parkinson ele tem uma incidência de começo de sintomas aos 60 anos, por isso que a gente está falando aqui, é uma doença do idoso e é uma doença que causa lesões, assim vamos dizer, ele tem uma degeneração de estruturas do cérebro que comandam o movimento. Ele tem uma depressão de um neurotransmissor responsável por nossos movimentos, e que é a dopamina, em áreas que são fundamentais para o controle do movimento. Então, o que é que causa a doença de Parkinson? Pode ser causada por fatores externos, medicamentos, lesões vasculares, e a própria doença idiopática. Você nasceu com a genética para ter essa doença. Então você tem uma degeneração nessas áreas do cérebro e tem uma deficiência no neurotransmissor da dopamina. Então o fator hereditário e a idade são componentes importantes. Agora, todo mal de Parkinson, ele atinge o sistema nervoso ou necessariamente não? Veja bem, a doença de Parkinson ela é uma doença de caráter neurológico no cérebro. Mas esses sintomas motores que a gente acabou de falar, da rigidez, da lentificação, do tremor, eles não são os únicos, eles são os que dão o diagnóstico. A evolução da doença ela cursa com os sintomas não motores. E aí que está, é aí onde entra a geriatria, nesse manejo
do paciente que tem Parkinson e outras doenças. A gente maneja a doença e a hipertensão no paciente com Parkinson e a diabetes no paciente com Parkinson. A gente maneja várias outras doenças. E os sintomas não motores. Por exemplo, o paciente que tem Parkinson, ele se engasga muito, ele tem disfagia. Então a gente tem que ter a ideia de que o doente com Parkinson, em um estágio ou outro, ele vai começar a se engasgar, ele vai ter disfagia da própria doença. A gente tem que orientar uma terapia fonoaudiológica, tem que orientar um fonoaudiologista para trabalhar essa deglutição dele. Um outro sintoma não motor não comum é a perda de sono. O paciente que tem Parkinson, ele tem transtornos do sono REM, ele tem dificuldade para dormir, ele acorda no meio da noite. Então é comum as pessoas que têm Parkinson terem transtorno do sono REM, e a gente tem que perceber isso. As pessoas que têm Parkinson também, elas têm uma tendência a ter o intestino preso, Marcos Dantas, elas fazem constipação. O paciente parkinsoniano, além de se engasgar, e ele se engasgando, ele tendo a disfagia, ele começa a ter medo de se alimentar, ele é um paciente potencialmente desnutrido se a gente não trata essa disfagia. Essa comida que quando ele se engasga, ou a água que ele bebe, ela pode ir para o pulmão e fazer pneumonias de repetição. Então o intestino, além de se engasgar, o intestino pode ficar preso. Então algumas medidas são fundamentais. Primeiro de tratar multiprofissional, ter vários profissionais cuidando desse paciente. Mas medidas simples para quem ainda não tem essa acessibilidade, esse acesso à equipe multiprofissional, como por exemplo deixar a água mais espessa. A gente usa espessante, todo o líquido que ele for ingerir, ou toda a refeição que ele for ingerir, fazer uma espécie de mingau, que é para ele não se engasgar. A comida passa de uma vez, ela é ligada, né? Liguenta, ela passa de uma vez. Então é uma medida simples. Para constipação, a alimentação tem que ser rica em fibra, tem que beber muita água, tem que tentar se movimentar, tentar fazer com que o paciente ande, se movimente, ingerir frutas que possam facilitar o trânsito intestinal e, se for o caso, usar algum laxante periodicamente, porque não é incomum a gente encontrar pacientes com Parkinson que fazem fecaloma, que fica com aquelas fezes petrificadas e às vezes necessitam até de cirurgia. Então as complicações não motoras são também essas. Passa por depressão. 50% dos pacientes que têm Parkinson, eles têm depressão. É uma depressão causada, favorecida pela própria fisiopatologia da doença. A dopamina também atua como no humor da gente. Então o paciente que tem Parkinson, ele tem depressão. E, como eu já falei, ele tem insônia. O Parkinson, ele tem uma demência específica do Parkinson, que é a demência por doença de Parkinson. É uma demência que tem os sintomas próprios, é um pouquinho diferente do Alzheimer. O Alzheimer tem aquele esquecimento que vai a longo prazo, a pessoa vai perdendo as atividades a longo prazo. A doença de Parkinson, ela tem uma característica do paciente, lógico, esquecer também, mas tem algumas características, por exemplo, o paciente tem demência por Parkinson, ele tem sonhos vívidos. Ele dorme e acha, ele tem alucinações visuais, isso por causa da deposição de um pigmento chamado corpúsculos de Levy no cérebro, que causa essas alterações. Sonhos vívidos, ele tem alterações comportamentais importantes. Então o Parkinson, além do tremor, além dos sintomas motores, ele tem várias e várias. Ele tem ele baba muito, ele produz muita saliva, ele tem várias outras coisas para a gente cuidar, além das outras doenças que estão associadas ou não com a doença de Parkinson. Ouvindo você falar isso, passou um filme na minha cabeça, porque eu vivi recentemente na minha família um caso como esse. Uma pessoa muito querida nossa perdeu a voz praticamente, perdeu peso, acho que em 2 anos ela se transformou, né? Era uma pessoa forte, ficou uma pessoa bastante debilitada, né? Tinha dificuldade de se alimentar. Então passou realmente um filme na minha cabeça. A pergunta que eu lhe faço é essa: é possível que você, por exemplo, não chegue a essa situação que algumas pessoas chegam, que se você se alimentar bem, mesmo que contra a sua vontade, você pode, por exemplo, ter a sua voz boa, ter o seu peso normal, ou toda pessoa que tem mal de Parkinson vai chegar a essa situação? Pronto. Você falou de uma pessoa da sua família, Marcos, e meu pai, ele tem doença de Parkinson. Ele tá mandando até um abraço para ele.
seu Zé Belício, está lá na bodega dele. Abraço para ele. Ele sempre ouve o nosso programa. Ele tem doença de Parkinson e ele já está no estágio, a gente tem uma escala de 0 a 6, ele já está no estágio 5. Ele não está na cadeira de roda ainda, mas tem muita dificuldade para se locomover. Ele tem tudo isso que eu falei. Ele faz a fonoterapia, Dr. Júnior 3 vezes por semana vai lá fazer a fonoterapia para ele não deglutir. Ele trata a voz também, o paciente fica com disfonia. A gente tem uma suplementação, um suporte nutricional para ele diferenciado. Ele come mais proteínas, ele tem um reforço nutricional porque o paciente tem uma tendência a perder peso. Ele faz hidroterapia, ele faz fisioterapia em casa. Ele uma época fez terapia ocupacional, agora não está fazendo, mas ele tem o intestino preso, ele tem depressão, ele tem alterações no sono. A gente maneja tudo isso aí, a gente tem na nossa família. Como evitar? Eu diria que se for uma doença degenerativa é difícil. Até essa semana a gente anualmente tem uma conferência mundial que é sobre Parkinson e Alzheimer. E eu tive dando uma olhada nos highlights, naquilo que é, no resumo, assim, vamos dizer, do congresso. Não tive a oportunidade de ir, foi em Lisboa, mas a gente viu os highlights e ainda a gente não tem como prevenir. O Parkinson não é uma doença prevenível, né? É uma doença genética, diferentemente do Alzheimer, que a gente tem muito que prevenir, pelo menos retardar. O que a gente faz é o paciente abrir o quadro, a gente deu o diagnóstico e a gente entrar com medidas de lentificação dessas perdas. Por exemplo, reforçar a nutrição para que ele não desnutra, trabalhar essa deglutição com o fonoaudiólogo para ele não ficar se engasgando, trabalhar o equilíbrio, força, alongamento, tudo isso para que ele não perca a mobilidade dele, que ele vai avançar, progredir, vai, é uma doença crônico-degenerativa. Mas os medicamentos, nem tanto, mas as medidas não medicamentosas, a questão da fisioterapia, da nutrição, da fono, vai melhorar muito, vai retardar as perdas, que é o grande objetivo. Uma doença que não tem cura, fala-se muito isso no Alzheimer, mas a forma com que você vai evoluir a doença, tem aquele que evolui sofrendo rapidamente, indo para uma cama e ficando totalmente dependente, e tem aquele que ele vai vivendo uma vida digna, uma vida com funcionalidade, assim, vamos dizer, mínima, mas que faz muita diferença. Uma pessoa que consegue ir no banheiro sozinha e outra que não consegue, é uma diferença abissal. Para ela ir no banheiro precisar de uma pessoa, a questão do pudor para se limpar, tudo isso, se ela consegue ir sozinha. Então, isso porque as pessoas, quando têm saúde, estão em idades mais jovens, não conseguem raciocinar. As pessoas que cuidam tão perto, elas sabem muito bem o que eu estou falando. Então, respondendo sua pergunta, não teria como a gente evitar, teria como sim saber quais são os sintomas. Se você tem alguém na família, já ficar atento, ouvindo o programa de uma fala dessa ou lendo alguma coisa, já ficar atento quando chegar ali 40, 50 anos, ver se não tem. Mas lembrando, não aterrorizar, que a principal causa de tremor não é a doença de Parkinson, é o tremor essencial. Que não tem a característica do Parkinson. Agora, infelizmente, é uma doença fatal. Rapaz, Marcos, ela mata mais indiretamente. Quando a gente fala em fatal, a gente pensa em morte súbita, né? Pensa num mal súbito, num AVC que mata, numa pneumonia que mata ali em alguns dias. É uma doença que mata, mas o paciente pode até ir a óbito em consequência dela, mas ele geralmente morre por outras coisas. Em fases avançadas, ele morre por uma pneumonia, ele morre, sofreu uma queda, ele morre por um infarto. O Parkinson em si, ele não mata diretamente, não é uma doença, mas ele provoca muito sofrimento. Eu sempre digo, é uma doença muito covarde, que você preserva a sua mente, você em fases muito avançadas que você perde a cognição, a capacidade de discernir, mas você não consegue se movimentar, é como se você vivesse preso numa cadeira amarrado. E você vê o seu sofrimento, né? Você tem consciência, né? Do sofrimento, exatamente. Já no Alzheimer, você sai, eu digo sempre, a gente sai da casinha e os outros que cuidem. Você se movimenta bem, faz tudo bem, e você não vê seu sofrimento. Quem vai sofrer é a família. Nas duas, as famílias sofrem muito.
No Parkinson não, você fica vendo, você quer fazer uma coisa e trava, você não consegue, não tem aquela habilidade para desenvolver muitas vezes a sua assinatura para se levantar, fica com dificuldade na locomoção. Então as duas coisas são muito ruins, mas o Parkinson tem essa diferença do Alzheimer, a pessoa fica consciente. A Isabel pergunta aqui se o mal de Parkinson é doença de idoso. Sim, ela é considerada uma doença de idoso porque a grande maioria das pessoas vão abrir os sintomas a partir dos 60 anos. Antes dos 60, por volta de 40, 50 anos, a gente considera uma doença de Parkinson de início precoce. Então, não é a regra. A regra é abrir sintomas a partir de 60 anos, por isso que é uma doença que a gente considera de idoso. Criança não tem Parkinson, a não ser que ela nasça com alguma deficiência congênita, alguma lesão, é muito raríssimo demais, não é o normal. Então, idoso, sim, esse tem Parkinson, é uma doença, sim, da terceira idade. Você já disse que não tem cura, aproveitando aqui essa pergunta que é do nosso ouvinte, ela quer saber se existe tratamento e como é que é feito o tratamento. Muito bem. Além das medidas não farmacológicas que eu falei para os sintomas não motores dessa equipe multiprofissional, o tratamento é feito com medicamentos que restabelecem eu falei no início da fala que a doença é causada basicamente por uma depressão de um neurotransmissor chamado dopamina, que ele é um neurotransmissor fundamental da doença de Parkinson. Então, como é o tratamento? A gente repõe essa dopamina, a gente toma dopamina, toma o levógero da dopamina, e esse movimento é parcialmente, na grande maioria das vezes, ele é restabelecido. Então, com medicamento, com a reposição da dopamina, o paciente tende a preservar a funcionalidade dele. Ele fica mais móvel, fica menos rígido, ele tem melhor, às vezes até diminui um pouco o tremor. O grande problema da levodopa da dopamina tomada oral é que ela tem uma meia-vida muito rápida, ela é metabolizada muito rápido. Então, a gente sempre associa ela com alguma outra substância que é para aumentar a meia-vida. O que é isso? O tempo de ação. Mesmo com esses outros medicamentos aumentando o tempo de ação, ela dura ali 4 horas, 5 horas. Então, uma das dificuldades na doença de Parkinson, a gente tem o tratamento, mas é essa meia-vida. O paciente toma várias vezes ao dia para manter um nível de dopamina linear. Os pacientes sabem muito bem o que eu estou falando. Quando a levodopa vai acabando o efeito, eles começam a travar. Então o grande tchan da doença, a alfaiataria que a gente faz é tentar deixar esse paciente com a quantidade de dopamina, de levodopa, linearmente. Então existe tratamento medicamentoso que tenta deixar o paciente nessas condições. Existe também, e principalmente nos últimos anos, vem se aventando a possibilidade de estimulação cerebral profunda, de cirurgia para curar a doença de Parkinson. Não é para todas as pessoas. Existem critérios de elegibilidade e critérios de exclusão. Por exemplo, pacientes que respondem muito bem à levodopoterapia, ao tratamento com remédio, eles são, a princípio, candidatos a fazer a cirurgia. Então as pessoas, não, remédio é uma coisa atrasada. Não é todo mundo que tem, não. São algumas pessoas que são elegíveis, que vão se beneficiar com a doença, porque não adianta você propor uma cirurgia em um paciente que é lúcido e ele melhorar a motricidade e voltar com demência. Então, a neurocirurgia, ela avalia bem essas pessoas e propõe a cirurgia a depender do caso ou não. Então, existe tratamento, sim, medicamentoso, o paciente fica muito bem por muito tempo, tem essa dificuldade do tempo de tomar o medicamento, tem que ser várias vezes, e esse medicamento, a levodopa, com o tempo, Marcos, ela começa a ter uma tolerância. A gente necessita muito mais vezes de fracionar a dose, às vezes até mesmo de aumentar, e a gente tem que utilizar algumas estratégias para manter essa linearidade na quantidade dela no organismo. Ela também causa alguns efeitos adversos, como discinesia, que talvez não seja. Então, o Parkinson, ele dá sintoma, o tratamento do Parkinson também causa alguns efeitos adversos. Tem pergunta aqui chegando, vamos lá, bom dia. Bom dia, doutor, aqui é a Patrícia. Meu marido tem 30 anos, vai fazer 31 agora.
ele tem muito esquecimento, ele esquece fácil. Ele tem capacidade de ter essa doença de Parkinson? Por coincidência, a mesma pergunta aqui da nossa ouvinte Socorro, só que ela conta que tem 40 anos, né? O esposo da nossa outra amiga tem 31, a Socorro tem 40 anos, tem muito esquecimento e quer saber se tem alguma coisa a ver com o mal de Parkinson. Excelentes perguntas. Até antes do programa a gente estava conversando e as pessoas têm essa dificuldade de, como são doenças crônico-degenerativas, da velhice, doenças que dão na cabeça com repercussão no corpo, as pessoas têm dificuldade. Então, qual é a doença do esquecimento? É o Alzheimer. Na velhice a gente se preocupa com Alzheimer, lógico. A principal causa de esquecimento não é Alzheimer, mas é a que mais preocupa. Alzheimer, esquecimento. A doença de Parkinson, você pode ter esquecimento com a doença de Parkinson? Pode, mas não é o sintoma que vai levar você a pensar na doença de Parkinson. A doença de Parkinson é a doença da tremedeira, é a doença da rigidez, é a doença da lentificação dos movimentos. O paciente tem aquele olhar fixo, aquele olhar que ele não tem expressão facial, perde a mímica facial, ele tem dificuldade, o passinho é curto, dificuldade na locomoção, você olha para ele em repouso, ele está tremendo, geralmente com a mão só de um lado, pode ser na mandíbula, pode ser no pescoço, mas é a doença da tremedeira, da rigidez, do passo curto, é a doença da lentificação dos movimentos, o Alzheimer, que é a doença do esquecimento. Ok, doutor Belize, obrigado pela sua participação, até terça-feira, se Deus quiser, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu queria só lembrar, dia 4 é o dia que a gente faz uma lembrança, o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Parkinson. A gente sabe que a gente percebe nos meios de comunicação, a gente é sempre sabotado por alguma coisa. No dia 1º de outubro, que é o dia do idoso, é o mês que abre o outubro rosa, é dia das crianças, então a gente sempre passa um pouco despercebido, mas a gente está aqui exatamente para isso. Essa semana, a semana do autismo, o mês de abril abril verde, a saúde do trabalhador e assim por diante, mas dia 4 é o dia de conscientização, dia 11 é o dia internacional da doença de Parkinson. Então quem tem seus pacientes, quem tem seus familiares com a doença de Parkinson, a gente fez esse programa exatamente em alusão a esses dias. Eu agradeço mais uma vez e até a próxima terça, se Deus quiser.